Olá, queridos, nós estamos iniciando mais um quarto de hora de oração. É isso aí, persevera, cria uma disciplina, ora, orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Essa série de devocionais nós estamos extraindo do livro A Série de Oração de Edward McKenzie Bondes, um grande homem de oração, um homem que deixou 11 livros, e 9 ele fala sobre oração. Edward Bondes não orava bem apenas para que pudesse escrever bem sobre oração. Ele orou durante longos anos sobre assuntos nos quais cristãos despreocupados raramente meditam. Ele orou por coisas que homens de menos fé prontamente dizem ser impossíveis. Entretanto, dessas vigílias solitárias de oração, ano após ano, cresceu um dom de ensino sobre oração igualado por poucos homens. Ele escreveu de forma transcendente sobre oração porque era transcendente nessa prática. Lady Maxwell era contemporâneo de John Wesley e fruto do metodismo em sua fase inicial. Ela era uma mulher refinada, culta e profundamente piedosa. Separando-se completamente do mundo, ela buscou e encontrou as mais profundas experiências religiosas e era uma mulher plenamente separada para Deus. Sua vida era uma vida de oração, de consagração completa a Deus e vivia para abençoar os outros. Ela era notável por seus hábitos de vida sistemáticos que permeavam e controlavam a sua religião. Seu tempo era bem usado e ordenado para Deus. Ela se levantava às 4 horas da manhã e assistia à pregação até às 5 horas. Após o café da manhã, ela conduzia um culto familiar e em seguida, às 11 ao meio-dia, ela praticava um período de oração intercessora. O resto do dia era dedicado à leitura, visitas e a atos de benevolência. Ao entardecer, ela dedicava-se mais ainda à leitura. E à noite, antes de retirar-se, ela realizava-se um culto para a família e, às vezes, louvor a Deus por suas misericórdias. Pouquíssimas vezes Deus foi servido com mais inteligência ou mediante uma experiência mais rica, uma dor mais nobre e uma dignidade de alma mais rica. Estando firme, espiritual e ardentemente vinculado ao princípio de dedicação integral de John Wesley, ela buscava tal dedicação com persistência e com zelo que nunca se abatia. Ela o obtinha por fé e oração e exemplificava-o em uma vida tão santa e perfeita, tanto quanto os mortais conseguem alcançar. Se esse aspecto importante do ensino de John Wesley tivesse hoje modelos e mestres dotados de profunda compreensão espiritual e experiência, como tinham John Fletcher e Madeley, a senhora Maxwell de Edimburgo, tal ensino não seria tão mal interpretado, mas teria sido confiado a bons e puros em todos os lugares por meio de uma vida santa, não por sua aptidão natural para discursos ou eloquência. O Diário da Senhora Maxwell apresenta ricos conselhos sobre a oração secreta, a experiência santa e a vida consagrada. Um dos registros diz o seguinte: ultimamente, senti-me dolorosamente convencida de que não oro o suficiente. Senhor, dá-me um espírito de oração e de súplica. Oh, que motivo de gratidão é termos um Deus gracioso a quem nos dirigirmos em todas as ocasiões. Use e desfrute desse privilégio e você nunca será miserável. Quem agradece por esse privilégio real? A oração dispõe Deus em tudo, sua sabedoria, seu poder, controle e segurança. Que privilégio inexprimível é a oração. Vamos dar graças a Deus por ela. Não experimento todo o poder da oração que gostaria. Assim, vemos que o remédio da falta de oração é orar. A cura para pouca oração é mais oração. A oração pode obter todas as coisas necessárias para o nosso bem. Para essa mulher excelente, a oração englobava todas as coisas, tudo estava incluído. A uma de suas amigas mais íntimas, ela escreveu: gostaria de poder providenciar para você uma empregada adequada, mas é uma questão difícil. Você tem minhas orações e se eu ficar sabendo de alguma, informo. Uma questão tão simples como a necessidade de uma arrumadeira para uma amiga era para a senhora Maxwell um evento importante o suficiente para levá-la a Deus em oração. Na mesma carta, ela conta com sua amiga que deseja mais fé. Clame muito por isso e avive o dom de Deus em você. Quer a necessidade fosse algo simples e secular, como uma serviçal, quer uma grande graça espiritual, a oração era o meio de alcançar esse fim e suprir a necessidade. Não há nada, escreveu ela a uma correspondente querida, tão maléfico para o sistema nervoso como a ansiedade.
Ela oprime os órgãos vitais e enfraquece toda a estrutura e, mais ainda, entristece o Espírito Santo. Mais uma vez, seu remédio para o mal comum é a oração. Como a oração retira o fardo de cuidados quando nos aproximamos de Deus para nos aliviarmos, possuir e sustentar? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse a Filipenses 4, 6 e 7. A imagem é de uma guarnição cercada e desamparada, incapaz de proteger o forte dos inimigos que o assaltam e que recebe fortes reforços. Aos corações oprimidos, perturbados e desanimados, a verdadeira oração traz Deus, que o sustenta em perfeita paz e segurança perfeita. A senhora Maxwell entendia plenamente a teoria, mas o que ainda melhor, ela conhecia a prática. Cristo Jesus é a única cura para o cuidado indevido e o excesso de ansiedade da alma e aproximar-nos cada vez mais de Deus, sua presença e sua paz pela oração. Os cuidados são tão naturais e fortes que ninguém, a não ser Deus, pode retirá-los. É preciso Deus, a presença e a personalidade do próprio Deus para desalojar o cuidado e entronizar a quietude e a paz. Quando Cristo entra com sua paz, todos os medos atormentadores se vão. Tremor e ansiedade angustiante dão lugar ao reino da paz e todos os elementos perturbadores vão embora. Pensamentos de ansiedade e preocupações atacam a alma, debilidade, fraqueza e covardia caminham juntas. A oração reforça a paz de Deus e o coração é sustentado por ele. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Tudo agora é segurança, quietude e convicção. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. É o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 32, verso 17 do seu livro. Contudo, para assegurar essa grande paz, a oração precisa passar por uma extenuante, insistente súplica pessoal e ações de graças devem florescer em profusão. A condição exposta por nosso coração deve ser levada ao conhecimento de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A paz de Deus guardará o coração e os pensamentos fixos e destemidos, paz profunda, inexaurível, ampla, fluindo como um rio virá. Referindo-nos mais uma vez à senhora Maxwell, ouvimos-lo dizendo: diariamente Deus está me ensinando mais simplicidade de espírito e me torna disposta a receber todos os seus dons imerecidos e a clamar a Ele por tudo de que necessito. À medida que necessito, Ele supre meus desejos de acordo com as necessidades existentes. Mas certamente senti isso de forma mais intensa nos últimos 18 meses do que em períodos anteriores. Desejo orar sem cessar. Percebo a necessidade de orar sempre sem esmurecer. Novamente a ouvimos declarando: desejo estar muito em oração, preciso muito disso. A oração da fé fecha ou abre os céus. Vem, Senhor, e transforma meu cativeiro. Se sentíssemos a necessidade de orar, que essa santa mulher sentia, poderíamos fazer companhia a ela em sua santa ascensão. A oração verdadeiramente fecha ou abre os céus. Que tipo de fé testa ao limite o poder da oração? A senhora Maxwell declara uma grande verdade quando diz: quando Deus está agindo entre um povo ou no coração de um indivíduo, o adversário das almas também está trabalhando. Crer na primeira declaração deveria nos impedir de desanimar, e o temor da última deveria nos avivar para muita oração. Que poder há na oração da fé? Vivo pela oração. Que você possa experimentar sua soberana eficácia em todas as situações difíceis. Encontramos um registro entre os escritos da senhora Maxwell que nos revela que a oração e a meditação, ela obteve uma visão mais ampla da plena salvação de Deus e o que assim se descobre, a fé começa a buscar. E o retorno é na medida das suas forças. Diariamente sinto a necessidade que preciso sangue aspergido e permaneço continuamente sob sua influência e perceptivelmente sinto sua soberana eficácia. É por meio da fé,
momentânea somente neste sangue que sou salva do pecado. A oração é minha principal ocupação. Se essa última declaração, a oração é a minha principal ocupação, fosse verdadeira no povo de Deus, este mundo agora seria um mundo bastante diferente. E a glória de Deus, em vez de ser obscurecida e sombreada e estar somente em uns pontos, brilharia agora com poder e esplendor universais e inigualáveis. Eis outro registro de sua fiel e ardente oração. Ultimamente, tenho sido favorecida com um espírito de oração mais ardente do que antes. Precisamos estudar essas palavras. Favorecida com um espírito de oração mais ardente, pois elas são palavras que carregam vida. O espírito de oração, o ardente espírito de oração e seu crescimento, e o espírito mais ardente de oração, tudo isso vem de Deus. Eles são dados em resposta à oração. O espírito de oração e o espírito mais ardente de oração são resultados da oração secreta, ardente e persistente. Em outro momento, a senhora Maxwell declarou que a oração secreta era o meio pelo qual obtinha o maior benefício espiritual. De fato, comprovo que é um privilégio especial. Não poderia viver sem oração, embora nem sempre encontre conforto nela. Ainda desejo ardentemente uma maior esfera de utilidade e parece-me confortável abraçar as oportunidades que me são concedidas. Essa devocional eu estou extraindo do livro As Armas de Oração, de Edward McKendry Bonds, da editora Vida. Vale a pena orar, vale a pena investir um tempo em oração, criar a disciplina, a prática da oração, para que Deus possa mover a sua vida e você possa ser cheio da glória de Deus. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, entre lá na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, ou até no nosso canal do youtube.com/torreforte. Clicando em vídeos, você vai ter acesso a todas elas. Deus de poder e de graça, desperta-nos, ó Pai, para a oração. Desperta-nos, Senhor, para uma vida, uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento, que possamos conhecer a Ti, conhecer o Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Ajuda as nossas fraquezas, ajuda-nos a orar como convém orar, dirige-nos, revela-nos, leva-nos aonde possamos nos apaixonar por essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento e que possamos encontrar os segredos e desfrutar da plenitude do Teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima. Se você tem algum testemunho de oração, coloque aqui embaixo seus testemunhos ou mesmo seus pedidos de oração. Até lá!